Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF. Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo que apareceu esses dias lá dentro do grupo de WhatsApp do canal, o grupo aberto. Inclusive quem quiser participar, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que o link tá lá. E eu achei interessante, é um vídeo de teorias que eu ainda não tinha abordado, mas que eu achei legal fazer isso de uma vez, até porque é um dos acontecimentos mais misteriosos da época da conquista dos Sete Reinos. Hoje nós vamos falar a respeito da Carta Dornesa ao Conquistador. Esse vídeo não chega a conter grandes spoilers, só da época da conquista, então eu recomendo cautela apenas para aqueles que ainda não leram a respeito. E peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o meu trabalho, através do Pix, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhada aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês me ajudam sem custo adicional. Com os recados dados e a explicação sobre o vídeo feita, vamos começar a falar a respeito da Carta de Dorne ao Conquistador. Durante os tempos da conquista de Aegon, o continente de Westeros de maneira geral foi subjugado pelo Conquistador e suas irmãs sem grandes dificuldades, em especial por conta de seus dragões, que representavam um trunfo militar avassalador e simplesmente imparável em campo. Um a um, os reinos dos primeiros homens e dos Ândalos cederam e capitularam diante de Aegon, Rhaenys e Visenya, mas havia uma relevante exceção na figura do Principado de Dorne, que resistiu teimosamente a ser subjugado e, por isso mesmo, se tornou o palco do segundo ato da Guerra pela Conquista, a chamada Primeira Guerra Dornesa, que teve lugar entre os anos de 4 e 13 após a conquista, colocando os Targaryen em rota de colisão contra os Números Martell e seus comandados. A guerra, como todas as guerras, foi bastante cansativa e corrosiva, e no ano 10º, um de seus episódios mais tristes para Aegon ocorreu, quando sua irmã e esposa Rhaenys, voando por sobre a fortaleza de Toca do Inferno, a sede da Casa Uller, foi abatida junto a sua dragão Meraxes, caindo por sobre uma das torres da fortaleza e então atingindo em cheio o chão arenoso lá embaixo. Meraxes havia sido atingida por um dardo de escorpião através de um dos olhos e morrera instantaneamente, em um legítimo tiro de sorte, mas Rhaenys, que se encontrava em suas costas, não foi atingida, caindo dos céus e presumivelmente falecendo com um impacto contra o solo. No entanto, existem aqueles que ponderam a respeito da questão, argumentando que, como nenhum corpo jamais foi devolvido de Dorne para a corte, Rhaenys na verdade pode não ter morrido nessa queda derradeira, e é exatamente sobre isso que o vídeo de hoje da playlist MGF Teorias tratará, o destino final de Rhaenys Targaryen. A versão oficial, sustentada inclusive pelos próprios dorneses, é de que Rhaenys teria sido simplesmente esmagada na queda pelo peso da própria Meraxes, falecendo no local, e que, portanto, o caso quanto a ela estaria encerrado. Mas existe um elemento ocorrido algum tempo após a queda que coloca essa versão oficial em dúvida. Quando o príncipe de Dorne, Nymor Martell, enviou a sua filha à corte de Aegon em Porto Real com um penhor de paz na forma da cabeça decepada de Meraxes, ela levou consigo também uma carta escrita de próprio punho pelo príncipe Nymor, endereçada diretamente a Aegon. O conteúdo da famigerada carta jamais foi divulgado a público, e Aegon nunca falou a seu respeito, inclusive se certificando de que ela jamais seria lida novamente, queimando-a. Mas alguma coisa que ele leu ali o impactou de tal forma que ele simplesmente abandonou a corte, voou em Balerion sozinho de volta à Pedra do Dragão e lá permaneceu, em meditação, sem ser incomodado. Quando ele retornou à corte na manhã seguinte, decidiu de forma súbita e até algo surpreendente que era chegado o momento de fazer a paz em definitivo com o Principado, e daquele momento em diante, a primeira das guerras dornesas estava encerrada. A questão que fica premente aí é, o que pode ter levado a Aegon a ficar tão impactado e a mudar de ideia de maneira tão súbita? Qual pode ter sido o conteúdo da carta enviada pelo príncipe dornês ao ponto de fazer com que o próprio dragão, o conquistador dos reinos, ficasse de tal forma exasperado? É o que exploraremos a partir de agora. Existem basicamente duas principais teorias que giram em torno do conteúdo da carta dornesa a Aegon.
A primeira diz respeito a informações obtidas pelos Dorneses da própria Rhaenys, que teria na realidade sobrevivido à queda, teria sido capturada e mantida como uma prisioneira dos Uller, sendo diligentemente torturada até revelar que seu filho com o Conquistador, o príncipe Aenys, não era na realidade de Aegon, mas sim de um dos muitos cortesãos que a cercavam, talvez de um dos cantores que ela tanto apreciava, e que na realidade Aegon seria estéril, não sendo capaz de gerar descendência por conta própria. Por isso, a carta de Nymor revelaria a Aegon que eles agora sabiam da realidade, e estariam o ameaçando com a revelação para todo o reino, o que seria catastrófico para sua imagem, caso ele não recuasse imediatamente, além de naturalmente também revelar que Rhaenys continuava viva e que, caso Aegon não desistisse de seus esforços em Dorne, ela sofreria ainda mais como consequência. Se o que teria feito o Conquistador recuar fora a ameaça da revelação de seu segredo, ou a ameaça ainda maior à integridade física de sua irmã e esposa, não sabemos dizer ao certo, e nesse caso, deixarei que vocês ponderem a esse respeito e cheguem às suas próprias conclusões. A segunda das teorias é um pouco mais crível do que essa primeira, pelo menos em minha opinião, e gira em torno do seguinte cenário. Rhaenys sobreviveu à queda e foi sim capturada pelos Uller, uma casa conhecida por seus membros loucos e cruéis, e teria sido torturada, mas os Martell, que são mais pautados por um tipo diferente de honra, teriam ordenado aos Uller que a rainha lhes fosse entregue, e a teriam preservada em lança solar por uma questão de respeito, ou então para que ela pudesse ser usada como um trunfo diante de Aegon. Sendo assim, a carta revelaria a Aegon que sua esposa vinha sendo mantida em lança solar, e que caso a tentativa de conquista não cessasse imediatamente, a já combalida Rhaenys sofreria ainda mais, como forma de punição pelo ato de seu marido. Uma outra versão dessa teoria segue pelo caminho oposto. Rhaenys teria sido resgatada pelos Martell e teria sido cuidada, e não mantida como um simples penhor, da melhor forma possível, mas ainda assim, os ferimentos decorrentes da queda e da tortura nas mãos dos Uller a teriam deixado em um tal estado decrépito que ela já não poderia mais ser salva, mas o príncipe Nymor dizia em sua carta que, por uma questão de respeito reverente e decência humana, o corpo moribundo ou mesmo os restos mortais de Rhaenys seriam devolvidos em segredo à Pedra do Dragão, para que lá fossem sepultados, em troca do fim das hostilidades do reino Targaryen contra Dorne. Mais uma vez, não existe um consenso quanto a qual das versões é a mais provável, e por isso mesmo, deixarei que vocês sejam os juízes disso, mas falando a respeito de minha opinião pessoal sobre o caso, acredito que a hipótese do tratamento humano e honroso é a mais provável, pois vale lembrar, após a leitura da carta, as relações entre o reinado Targaryen e o Principado melhoraram muito, e um ano após a suposta morte de Rhaenys, Aegon visitou o Principado em pessoa, em um ambiente de paz, para celebrar a paz alcançada, e esse tipo de arranjo dificilmente poderia ser o resultado de uma carta repleta de ameaças. Finalmente, existe ainda uma teoria alternativa e bem mais específica sobre o destino final de Rhaenys e sobre o conteúdo da carta dornesa, que diz o seguinte: Rhaenys de fato sobreviveu à queda e até mesmo ao fato de ter sido esmagada por Meraxes durante o ato, e então foi resgatada e levada à presença da princesa Meria, a senhora da casa Martell de então, que prontamente ordenou a seus mestres que cuidassem dos ferimentos da rainha, talvez por uma questão de respeito, mas mais provavelmente para que simplesmente ela se mantivesse viva o tempo suficiente para que fosse útil, tirando dela algumas informações importantes. Contudo, os mestres descobriram que, devido à queda e ao grande peso que seu corpo suportara, Rhaenys havia perdido o uso das pernas e dos braços, devido a um ferimento na espinha dorsal. De acordo com a descrição de Rhaenys feita por George Martin, ela era brincalhona e muito vívida, que amava acima de tudo dançar, correr e especialmente voar em seu dragão. E por isso, a perda de suas funções motoras e a morte de sua dragão teriam sido simplesmente devastadoras para Rhaenys, ainda mais ao mesmo tempo, o que a teria levado a querer desistir de tudo, ou seja, não seriam os Dorneses que a teriam executado, mas sim ela mesma quem teria decidido deixar de viver, pois aquilo não era o tipo de vida que ela estaria preparada para suportar. Sendo assim, o sucessor de Meria, príncipe Nymor, poderia ter alertado o Conquistador em sua carta que Rhaenys se encontrava viva, porém completamente paralisada, e que a troca que os Dorneses ofereciam era simples. Se Aegon concordasse em cessar seus ataques a Dorne, os Martell dariam à sua amada Rhaenys, a esposa de qual ele mais gostava, um fim digno para seu sofrimento. Caso contrário, eles permitiriam que ela vivesse em dor e sofrimento por tempo indeterminado. Não é difícil ver a forma como essa escolha foi duríssima para Aegon.
Permitir que sua esposa bem-amada morresse, perdendo-a mas livrando-a de seu sofrimento, ou continuar com a guerra e permitir que Rhaenys sofresse ainda mais, mas permanecesse viva. Essa parece ser exatamente o tipo de questão que levaria mesmo alguém tão poderoso e altivo como Aegon a abandonar tudo e a se isolar em sua fortaleza insular para poder ter algum tempo para pensar a respeito, não lhes parece? A mim, essa hipótese parece bastante plausível. Porém, existe ainda uma última possibilidade. Pode ser que o que Merry e Nimor oferecessem a Aegon fosse uma última chance de ver Rhaenys ainda com vida, caso ele desistisse de sua conquista do Principado, algo que poderia ter acontecido, ou não, durante sua visita ao Principado no ano seguinte, ao final da guerra. Não sabemos ao certo. Enfim, essas são as possibilidades levantadas pela comunidade dos fãs, e falando pessoalmente, acredito que elas têm seus méritos, e configuram uma trama bastante adensada e curiosa, exatamente o tipo de material adequado para um local tão repleto de tensões e excitamento quanto o Principado de Dor. Agora, como de costume, quero ouvir as opiniões de vocês sobre o tema. O que pensam sobre as possibilidades apresentadas aqui? Qual delas lhes parece mais plausível? Existem outras possibilidades que não abordei neste vídeo, e nesse caso, qual você acha que seria mais verossímil? Escreva abaixo suas impressões nos comentários, o espaço, como de costume, é de vocês.